Olá, esse vídeo é sobre programação em Python e o assunto de hoje é variáveis. Variáveis são espaços na memória do computador onde a informação é estocada para que ela possa ser manipulada num programa de computador. O nome variável é porque essa informação ela pode mudar. Vamos a alguns exemplos então. Se eu quiser, por exemplo, imprimir algo na tela do computador usando a linguagem Python, a função print, digamos um número, funcionaria dessa forma. O número entre parênteses da função print e esse programinha imprime na tela do computador número 1. Usando a variável, eu criaria uma variável chamada número e passaria essa variável o valor 1 e passaria o nome dessa variável, número, para a função print. Quando eu rodo o programa funciona da mesma forma. Parece uma maneira um pouco mais envolvida para chegar ao mesmo resultado, mas a vantagem de você usar variáveis é que você pode realmente criar coisas complexas e manipular coisas complexas num programa. Vou dar mais um exemplo. Digamos que eu queira fazer uma expressão aritmética. Vou criar aqui mais uma variável chamada de número 2, vou colocar aqui o valor 5 e agora eu vou imprimir a soma desses valores. Então seria número, apaguei lá sem querer, número mais número 2. Então quando eu rodo o programa dá o resultado aqui embaixo, 6. Ou seja, ele somou o conteúdo das duas variáveis, variável número e variável número 2. Outra maneira de fazer isso aqui seria o seguinte, seria criar uma terceira variável chamada soma e passar essa expressão aqui, número mais número 2, para a soma e dentro do parênteses aqui da função print eu colocar a variável soma. Quando eu rodo o programa, ele continua funcionando imprimindo 6. Então basicamente estamos aqui manipulando os valores contidos em variáveis. Isso dá muita flexibilidade em programação. Mas variáveis servem para um monte de outras coisas, não só para imprimir números ou expressões aritméticas. Por exemplo, eu posso expressar nomes, né? Vamos colocar aqui nome igual, entre aspas, eu colocar aqui Jorge como primeiro nome. Vamos colocar sobrenome, é uma outra variável que eu estou criando aqui no momento. E entre aspas vou colocar Teixeira. Então se eu quiser imprimir o nome completo dessa pessoa, eu vou pegar a função print e colocar dentro dela nome mais, vou colocar aspas aqui para criar um espaço, mais sobrenome. Então eu peguei nome, que contém o primeiro nome da pessoa, mais essa variável sobrenome, que contém o sobrenome dela, e coloquei na função. Quando eu rodo o programa, ela imprime Jorge Teixeira aqui embaixo. Uma outra maneira de fazer isso aqui seria criar uma terceira variável, vamos dizer aqui, nome completo. Mais uma variável. E a essa variável vou pegar simplesmente esta nome mais sobrenome aqui. E aqui dentro da função print eu vou colocar o nome dessa função, dessa variável, nome completo. Quando eu rodo o programa, ele imprime o nome mais uma vez sem problemas. O que está acontecendo aqui então? A maneira de ler isso aqui é o seguinte: a variável nome, que é um espaço na memória do computador, recebe o valor Jorge, que é um string, ou seja, uma lista de caracteres. Essa variável sobrenome recebe, esse sinalzinho de igual quer dizer recebe o valor Teixeira. Está entre parênteses, então isso significa que o Python vai entender isso como uma lista de caracteres tipo um string. E a terceira variável recebe a variável nome mais a variável sobrenome. Essas duas aspas aqui só para criar um espaço para que as duas palavras, nome e sobrenome, não fiquem coladas uma na outra.
Então eu pego essa variável que contém essas duas informações e coloco dentro da função print para imprimir isso na tela do computador, e é o que acontece aqui. Uma outra coisa que pode ser feito é imprimir listas. Digamos aqui, lista, eu vou colocar aqui uma lista de, sei lá, lista de supermercado. Todos os valores têm que estar entre aspas aqui, tá? Porque são strings. Vamos colocar leite. Vamos colocar pão. Vamos colocar café. E vamos colocar manteiga. Então, para imprimir essa lista, basta eu seguir no exemplo que eu fiz antes, usar a função print. Entre parênteses eu coloco o nome da variável, porque essa variável, esse espaço de memória do computador, contém esses valores aqui numa lista. Então, quando eu rodo o programa, ele imprime exatamente como está lá: leite, pão, café, manteiga, na mesma ordem, certo? Uma outra maneira de fazer isso aqui seria usar uma estrutura de repetição chamada loop. Toda a linguagem de programação tem uma dessas. Então em Python seria da seguinte forma: for item, que seria um dos itens aí dentro dessa lista, in lista, seria então print item. Então essa estrutura de repetição vai passar por essa lista uma vez, vai ver leite, então vai imprimir leite. Ela vai passar de novo pela lista, vai ver pão, ela vai imprimir pão. E assim sucessivamente. Vamos rodar o programa? Então está lá. Colocou cada valor numa linha diferente, sem aspas e sem colchetes. Então aqui foi só a introdução sobre variáveis, bem sucinta. É exatamente isso aqui. Em futuros vídeos a gente vai estar abordando outros assuntos e com certeza voltaremos a falar um pouco mais sobre variáveis, porque é sempre parte de qualquer coisa que se faça em programação. Até o próximo vídeo então.